Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Ricardo Reis, sou advogado em Brasília e trago hoje mais um vídeo para você. Para você que quer se separar, para você que não quer manter mais o seu casamento e está faltando informação. Você não sabe o que é separação, não sabe o que é divórcio, divórcio do cartório, divórcio litigioso e tudo isso eu trago agora nesse vídeo para você, para te esclarecer. Além disso, vou te responder, dentre outras perguntas, duas que são muito comuns, que eu ouço muito. Doutor, minha esposa não quer me dar separação. Isso existe? Vou te mostrar se isso é uma lenda ou se realmente isso existe. Você já deve ter visto muito isso nas novelas ou então na novela da vida real. Não vou lhe dar a separação. Será que isso é uma lenda? Vou te explicar isso nesse vídeo. Outra dúvida que é muito comum é a seguinte: doutor, se eu sair de casa, eu perco os meus direitos? E vou te explicar isso daí, a informação liberta. Eu vejo muita gente que tem essas dúvidas e permanecem dentro de casa numa relação muito ruim, numa relação tóxica, brigando, as crianças assistem a briga, isso é muito ruim e essas informações vão te libertar. Eu queria aproveitar a oportunidade também para responder às pessoas que me xingam aqui na área das perguntas. Como você sabe, esse canal aqui eu falo muito para os endividados. Eu mostro para os endividados que toda dívida acaba. Uma pessoa não é obrigada a ficar presa numa dívida o resto da vida. Aí vem gente aqui embaixo me dizer que eu estou incentivando o calote. Não, eu não estou incentivando calote nenhum. Eu trago informação. Eu trago informação para que a pessoa possa se levantar novamente da dívida. Uma pessoa não é obrigado a passar o resto da vida devendo. As empresas de cobrança dizem isso, mas isso é mentira, toda dívida acaba e se você tem interesse nisso, assista aos vídeos do canal. Então vamos começar o nosso vídeo aqui agora, sem muita enrolação, aquele vídeo que eu sei que você gosta, rapidinho, com bastante informação de forma simples e clara, sem muito blá blá blá, sem muito juridiquês. E se realmente você gosta desses vídeos, não deixe de deixar o seu joinha aqui para me apoiar nesses vídeos. Assim eu fico muito mais feliz e faço mais vídeos para você. Então vamos começar o vídeo agora dizendo o que é separação. O que é separação? Separação é quando você sai de casa e não quer mais voltar. Você está separado. A separação não põe fim ao casamento. Você continua casado do mesmo jeito. Você pode passar um ano fora de casa separado e depois você resolve voltar para casa e fica tudo normal como se nada tivesse acontecido. O casamento, juridicamente falando, não sofre nenhum tipo de influência. E além disso é importante te alertar de uma coisa: se você estiver separado e se você ganhar na loteria, provavelmente você terá que dividir o seu prêmio com a sua esposa. Então não perca tempo, resolva a sua situação de vida. Então o conselho que eu lhe dou é o seguinte: se você está realmente decidido a se separar, faça isso, não deixe as coisas pendentes na sua vida, pois isso te traz muita dificuldade. Além de outra, por exemplo, você já se separou, você saiu de casa e arrumou outro relacionamento, você quer se casar. Você não vai poder casar porque você ainda está casado. Então resolva a sua situação. Hoje em dia não existe mais prazo para entrar com o divórcio. O divórcio pode ser requerido na justiça em qualquer prazo. Antigamente tinha um prazo de 2 anos, depois caiu para 1, agora acabou, amigo. A qualquer momento você pode pedir o divórcio. E o que é divórcio? Eu vou te explicar agora o que é divórcio. O que é divórcio? Divórcio é um processo que põe fim ao casamento. E existem 2 tipos de divórcio. Existe o divórcio feito no cartório e o divórcio feito na justiça. Hoje em dia está muito mais fácil se divorciar quando o divórcio é feito no cartório. Ele é muito simples e rápido e eu vou te explicar agora como é que ele funciona. Então, como estava te falando, existe o divórcio feito no cartório. Ele só pode ser feito quando não existe algumas situações. Veja só, ele não pode ser feito quando existe nascituro. O que é nascituro? É uma criança que vai nascer. Se sua esposa está grávida, você não pode fazer o seu divórcio no cartório. Quando existe filho menor, menor de 18 anos, quando tem interesse de menor de 18 anos, você não pode fazer o seu divórcio no cartório. E quando também tem filho incapaz,
você não pode fazer no cartório. O que é um filho incapaz? Aquele que tem alguma incapacidade física ou mental e não está apto a solucionar os problemas da vida, a se manifestar nas situações do dia a dia. Além disso, o divórcio no cartório tem alguns outros requisitos. Ele deve ser amigável, ou seja, vocês devem ter um acordo sobre as situações que serão tratadas no divórcio. Você deve ter um advogado ou um defensor público deve acompanhar os dois para que ele veja a sua situação, veja a situação dos dois. Não é necessário contratar dois advogados. Um único advogado pode resolver a situação. Deve haver acordo também quanto à disposição dos bens. Como é que vai fazer a divisão dos bens? O que vai ficar para cada um? E também deve haver um acordo quanto à pensão alimentícia de um cônjuge para o outro. É muito raro que exista a pensão alimentícia de um cônjuge para o outro. São casos excepcionais, quando a pessoa tem alguma deficiência física ou mental que está impedida de trabalhar. Fora esses casos, é muito difícil que a mulher consiga uma pensão alimentícia. Às vezes, situações muito determinadas daquela mulher que abandonou todo o trabalho, a vida toda para cuidar da família, a justiça concede uma pensão alimentícia pequena por um prazo curto para que ela possa se restabelecer e voltar ao mercado de trabalho. Ou seja, tem que trabalhar, tem que se manter. E doutor, como é que fica a pensão alimentícia para os filhos? Como eu já te disse, quando tem filho menor, o divórcio não pode ser feito no cartório. Então, de modo geral, o filho maior não recebe pensão alimentícia. Então, esse ponto não é tratado no cartório. Então, quando não é possível fazer o divórcio no cartório, você tem duas opções: o divórcio judicial consensual e o divórcio judicial litigioso. Os dois são feitos na justiça. E eu vou te explicar agora como é o divórcio consensual judicial. Deve existir um acordo sobre quê? Sobre os bens. Como serão divididos os bens? Uma pensão de um cônjuge para o outro. Isso aqui eu já expliquei para você que é um caso muito raro, mas ele existe. A pensão para os filhos. Sempre os filhos têm direito a uma pensão alimentícia. E eu aproveito para responder uma pergunta que é muito comum. Doutor, meu filho ficou maior de idade, eu posso parar de pagar a pensão alimentícia? A resposta é não. O juiz mandou pagar, o juiz vai mandar parar de pagar. Você tem que entrar com um processo de exoneração da pensão alimentícia, é um processo judicial. Se você não fizer isso, você continua devendo a pensão alimentícia e corre o risco de ser preso. Deve haver acordo também sobre a manutenção dos filhos e a regulamentação de visita. Você que é pai, você tem o direito de ver os seus filhos. Então o juiz vai regulamentar todas essas visitas aí. Você já deve ter o acordo, depois o juiz vai homologar o acordo. Se não tiver acordo, o juiz vai ajudar na hora lá a fazer um acordo quanto a isso. Por outro lado, existe o divórcio judicial litigioso. Qual é a diferença do judicial litigioso para o judicial amigável? É o acordo. Quando não existe nenhuma hipótese de acordo, então você vai partir para o divórcio judicial litigioso. Então o juiz vai resolver tudo numa sentença. Ele vai resolver o quê? Como é que vai ficar a divisão dos bens, a pensão para o cônjuge, a pensão para os filhos, a manutenção dos filhos e a regulamentação de visita. Ou seja, se fosse no consensual, vocês poderiam entrar num acordo e o juiz ia homologar aquele acordo, ia transformar aquele acordo numa sentença e ele já estava valendo. Agora, como não existe acordo, o juiz vai resolver tudo isso numa sentença. Eu tenho que te alertar que a pior forma de se resolver um casamento é no litigioso. É muito duro, muito ruim para todos, em especial para os filhos. Você deve ter consciência, se você tiver filhos, é claro, que é muito ruim se você embarcar num processo desse, num processo de briga. Então poupe os seus filhos desse tipo de situação. Tente sempre fazer um acordo e pague sempre a sua pensão alimentícia. E agora eu vou responder aquela pergunta que eu fiz lá no começo. A pessoa fala para outra assim: não vou lhe dar a separação. Isso existe? Não, não existe, amigo. Isso não existe. Se acaso a pessoa não quer lhe dar o divórcio, o certo seria falar divórcio. Não vou lhe dar o divórcio. Então, o que você vai fazer nessa situação?
você vai entrar com divórcio judicial litigioso. É aquele que eu acabei de te explicar, que é feito na justiça e o juiz resolve tudo numa sentença. E agora também essa pergunta aqui, ela é muito comum. Doutor, se eu sair de casa, eu perco os meus direitos? A resposta é não, amigo. Você não perde seus direitos. Você não é obrigado a ficar dentro de casa, numa relação ruim, numa relação tóxica, brigando, os filhos vendo isso. Isso aí acaba muitas vezes em morte. Amigo, você pode sair de casa que você não perde os seus direitos. Veja bem, uma coisa é sair de casa, outra coisa é abandono do lar. Qual é a diferença? Você saiu de casa, mas você continua indo lá visitar os seus filhos, você paga uma conta, você leva uma comida, você dá uma ajuda, você está presente, você simplesmente não mora mais naquele lugar. E existe o outro lado, o abandono de lar. O que é abandono de lar? É aquele caso clássico do cara que vai comprar cigarro na esquina e nunca mais volta. Ninguém tem notícias dele. Nesse caso do abandono de lar, aquele que ficou dentro da casa tem o direito de pedir uso capião do imóvel depois de 2 anos. Então, o conselho que eu te dou é que você resolva isso num tempo breve. Não existe tempo para pedir o divórcio, mas existe um tempo de você amadurecer a sua ideia. Pense bastante, consulte os amigos e a partir do momento que você está decidido a realmente se divorciar, procure um advogado para que ele possa se instruir. Se você não tem dinheiro para um advogado, procure a Defensoria Pública. Eles vão te ajudar, eles vão resolver o problema para você. E agora eu gostaria de convidar para assistir esse vídeo. Esse vídeo é muito legal, selecione ele com muito carinho para você. Eu agradeço muito a sua atenção e fique com Deus.